outros, a vida fica difícil, não? Aqui no ministério de Jesus, Lucas 22 inaugura um momento assim em sua vida. Ele havia vivido sua vida, começado seu ministério, e estava chegando aqueles últimos dias de sua vida, que testariam o seu coração, testariam o seu caráter, e que realmente apresentariam a ele um desafio formidável. Domingo passado, guardadas as proporções, a gente teve o culto, John falou sobre colocar os sofrimentos em perspectiva e a gente usar isso como Deus moldando a gente. E no convívio, fui falar com um irmão, uma irmã me falou da saúde do Maurício, que estava correndo risco de vida, quase tinha tido um treco no retiro na semana anterior. Depois uma amiga veio falar que estava quase prestes a sair do trabalho por causa de problemas lá. Aí um outro amigo veio falar, e eu estou quase sendo mandado embora do meu trabalho. E aí outro veio falar que também tinha acabado de perder o emprego e estava procurando. E eu saí de um convívio atrás do outro, de uma má notícia atrás da outra. Eu falava, pelo amor de Deus, uma boa notícia. Alguém que está com um emprego bom, que está gostando e que as coisas estão acontecendo bem. E a gente ouve umas notícias às vezes, e a gente experimenta situações difíceis na vida, e é difícil, não? É difícil ter o fôlego, a energia para continuar, para acreditar, para não perder a fé em Jesus. A gente vive numa guerra espiritual. E não é tão simples às vezes, na verdade é simples, não é tão fácil às vezes ver a presença de Deus ao nosso redor. Mas podemos ter certeza de que quando as trevas ficam mais escuras, a oportunidade do brilho de Jesus é maior em nossas vidas. Quando as coisas ficam mais desafiantes, é quando o poder de Deus pode se mostrar de maneira mais clara. E foi exatamente o que vemos aqui, que aconteceu em Lucas 22. Vamos ao versículo 53. E vamos ler aqui a introdução desse capítulo. Todos os dias, Jesus disse, eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Lucas 22, de fato, inaugura esse período da sua vida. Quando as trevas reinaram ao seu redor. Com seus amigos, com seus familiares, com seus inimigos. E o interessante de hoje é a gente ler esse capítulo. Na verdade, a gente vai ler metade desse capítulo, porque ele é muito grande. E a gente vai pensar como que Jesus se comportou quando as trevas reinaram ao seu redor. Porque se a gente vê o exemplo do nosso Senhor, a gente também vai aprender como nós devemos nos comportar quando as trevas reinarem em nossas vidas. Por isso vamos começar lá no versículo 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Lucas fala aqui que a festa que estava acontecendo era a Páscoa. A gente sabe lá do Velho Testamento que a Páscoa foi aquele momento brilhante que Deus inaugurou em seu povo. Quando Ele mandou o Espírito dele para vingar os israelitas contra os egípcios e para libertá-los da escravidão, que já durava mais de 400 anos. E para tirá-los triunfantemente do Egito e inaugurar uma nação nova, um povo santo, um povo que iria ser separado para servir a Deus. E isso carregava tanto simbologia para os judeus. E aqui Jesus iria reinterpretar a Páscoa para aquele povo. Ele iria dar um novo significado, que é o significado que nós temos hoje. O significado de que, mais uma vez, Deus havia interferido e iria interferir na história dos seres humanos para trazer salvação, para trazer libertação ao povo. Em Êxodo, Deus havia resgatado uma nação física. Aqui, em Lucas 22, e na morte de Jesus, Deus iria resgatar uma nação espiritual, para a salvação eterna. Os líderes, fala aqui no versículo 2, que eles estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas a gente sabe de outros evangelhos que eles não queriam fazer isso durante a Páscoa, porque eles tinham medo do povo. Eles não queriam causar uma revolta ali. Mas agora algo inesperado havia acontecido. Judas
tinha ido até os sacerdotes e falado: eu vou trair Jesus. Alguém do círculo íntimo de Jesus foi lá e falou: eu sei onde Jesus se esconde, onde Jesus não se esconde, mas onde ele se encontra secretamente com seus discípulos. E os líderes ficaram extasiados de ter uma oportunidade. Poxa, então a gente pode prender ele sem causar um alvoroço. E a Bíblia fala aqui que eles ficaram transbordando de alegria, que é o significado desse adjetivo no grego. No versículo 3, a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. E a gente se pergunta, como um apóstolo, como alguém que tinha experimentado o amor de Jesus por 2, 3 anos, como um homem assim traiu Jesus? Como um homem chegou a esse nível de entregar o Filho de Deus às autoridades? Vamos aqui em João 12 para a gente meditar a respeito disso. João 12, no versículo 1. A Bíblia fala assim a respeito de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. João 12, versículo 1. A quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. É extraordinário pensar nesse versículo aqui, não? Que Judas tinha muita ganância no coração. Ele tinha ganância ao ponto de roubar dinheiro que era dado como oferta pelas pessoas para sustentar Jesus e os discípulos. A Bíblia fala que ele tinha o costume de roubar dinheiro dessa bolsa de dinheiro. Mas mais sério ainda do que a ganância dele, era o fato de que ali no final do ministério de Jesus, anos depois, nenhum dos apóstolos sabia que Judas tinha essa tentação, que Judas fazia isso. Por anos, Judas fez algo que foi encoberto, que foi secreto, que foi escondido. Sabe, todos nós lutamos com ganância, num nível ou em outro. Todos nós amamos um pouco demais as coisas desse mundo, o que há no mundo. E a Bíblia fala que a ganância vai nos afastar de Deus, que os gananciosos não estarão no céu. Mas sabe o que é mais sério ainda do que a ganância? É nós não sermos transparentes sobre nossos pecados. É nós não abrirmos profundamente o nosso coração um para com o outro. E abrirmos e falarmos o que está se passando, o que está nos tentando no dia a dia. Quais são aquelas coisas vergonhosas que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, que tem o potencial de nos afastar de Deus. E esse foi o maior problema de Judas. Não foi nem a ganância em si, mas foi a falta de transparência, a falta de abertura. E isso nos faz pensar imediatamente, não? Como andam as nossas áreas de fraqueza na vida? Como anda a ganância para você? Você está amando as coisas desse mundo? Ganância não é só aquele que gosta de ter as notas na carteira ou no bolso. Ganância é você gostar demais do que esse mundo te oferece, do conforto que esse mundo te oferece, do lazer que esse mundo te oferece, do conforto que esse mundo te oferece. Todas essas coisas são coisas boas. Eu gosto de conforto, de lazer, de conveniência, e todos nós gostamos, e amém. E deveríamos gostar. A ganância é o ponto que cruzamos onde gostamos demais dessas coisas, onde amamos demais essas coisas. Como anda essa área em sua vida? Mas mais importante, como anda a sua transparência? Se você é um discípulo de Jesus Cristo, quem são o nome dos irmãos com quem você tem aberto a sua vida recentemente? Quem foram as pessoas nessa semana a quem você confessou seus pecados? Se você não é um discípulo de Jesus ainda, esse é o padrão que Jesus convida você a viver. Não um padrão de peso ou de obrigação, mas um padrão de libertação. O privilégio que nós como discípulos temos de vivermos transparentemente, de vivermos sem medo do que as pessoas vão pensar, porque estamos mais focalizados no que Deus está pensando de nós. Estamos mais felizes com o fato de que Deus nos aceita e trabalha em nossa vida, mesmo com nossas fraquezas, se andamos na luz.
se damos os passos de transparência e de arrependimento que vem da transparência. Sabe, Judas traiu Jesus, mas é impressionante pensar como Jesus tratou Judas. Até o último momento, ninguém do círculo mais íntimo de Jesus sabia que ele era traidor, porque Jesus continuava amando Judas, Jesus continuava tendo fé por Judas, Jesus continuava tratando a Judas como um dos discípulos dele, a qualquer um dos discípulos dele. Sabe, quando as trevas reinam ao nosso redor, quando as pessoas nos machucam e agem contra nós, nós podemos imitar como Jesus tratou as pessoas que o machucaram. E tratar as pessoas com a mesma bondade, com a mesma fé, com a mesma misericórdia, e conquistar as trevas por meio da luz, por meio do amor. Vamos voltar lá a Lucas 22 e continuar lendo no versículo 7. Finalmente, Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Aqui esses dois discípulos, Pedro e João, receberam instruções de Jesus. E alguns acreditam que essas instruções ocorreram de forma sobrenatural. Mas possivelmente não foi sobrenatural. Porque Jesus fala: olha, você vai encontrar alguém e você vai falar para essa pessoa: o mestre. O que nos leva a crer que talvez essa pessoa fosse um discípulo de Jesus, ou alguém simpatizante com Jesus. Então os discípulos deviam chegar àquele lugar e fazer os preparativos da refeição da Páscoa, que incluía assar o cordeiro, comprar as ervas amargas e todo o preparativo para uma refeição desse porte. Aqui no versículo 13, Lucas continua dizendo: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Jesus vê a última refeição que ele comeria. E ele fala: eu desejei comer essa refeição com vocês ansiosamente. Eu esperei por esse momento. Queimou no meu coração. Eu queria que chegasse essa hora. Mas era a hora que estava inaugurando o sofrimento que ele iria passar nas próximas horas. E Jesus ansiosamente queria que aquele momento chegasse. Como que Jesus lidou com a perspectiva da morte? Para alguns de nós, o medo da morte é o maior medo que existe. Efésios fala, Hebreus fala, que Jesus morreu para nos livrar do medo da morte. Como que Jesus contemplou as últimas horas de sua vida? Você coloca nesse lugar. Pensa que daqui são 11h30 e você tem mais 6 ou 7 horas de vida e que até o fim do dia você vai morrer. Que emoções que vêm em seu coração? Não são emoções fáceis, não? Como que Jesus contemplou as últimas horas de vida dele? Ele falou no versículo 16: eu não vou comer dessa refeição novamente até que se cumpra no reino de Deus. Eu vou comer dessa refeição. Ela vai se repetir, mas vai ser lá no reino de Deus. Jesus enfrentou a perspectiva da morte pensando na vida eterna, pensando que ele iria repetir aquela refeição, que iria acontecer novamente. E é assim que todos nós somos convidados a enfrentar o medo da morte, a enfrentar o envelhecimento, a enfrentar as coisas do nosso corpo que não funcionam mais como deviam funcionar. A lembrar que nós vamos ter a vida eterna, a lembrar que nós vamos estar eternamente com o nosso Deus. E novamente, se nós já somos discípulos, temos essa esperança, essa âncora, como foi falado, viva em nossos corações. Se nós não somos discípulos, o que nós estamos esperando para ter essa esperança? Para tomarmos posse dessa promessa que Deus dá a todos os que o seguem.
e a nos rendermos a Cristo, a nos tornarmos discípulos dele. Sabe, Jesus contemplava a morte, ele na verdade enfrentava a morte contemplando a ressurreição, contemplando o que viria depois daqui. No versículo 17, Lucas continua: recebendo um cálice, ele deu graças a Deus e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Sabe, a Bíblia fala aqui que Jesus e os discípulos estavam reclinados na mesa. A mesa, sendo uma mesa do primeiro século, era uma mesa baixa, não como nossa mesa. As cadeiras foram invenção posterior, apesar de Leonardo e Michelangelo, sei lá o que, nos retratarem algo diferente nos quadros famosos deles. Então a mesa era uma mesa baixa e as pessoas se reclinavam no chão mesmo, sentavam no chão com algumas almofadas e comiam a refeição sentados e dessa forma. Aqui a gente sente que Jesus estava bem confortável lá naquela mesa. Ele estava reclinado, botou uma almofadinha ali para ficar bem nas costas e começou a comer, e os discípulos também. Mas quando a gente pensa na refeição lá em Êxodo, como que deveria ser comida a refeição quando os israelitas estavam para sair do Egito? Era com todo esse conforto? Não. Era com muito tempo à espera deles? Não. A Bíblia fala que a refeição era para ser comida às pressas, que eles tinham que comer em pé e se preparar, focalizados em ir embora daquela nação, e sair da escravidão. Mas Jesus aqui, na verdade esse era o costume ali em Êxodo, e com o passar dos tempos, a festa do Êxodo começou a ter um simbolismo diferente. Em vez de simbolizar aquela pressa de se sair da escravidão, a festa foi tomando na cultura judaica um sentido de vamos celebrar a paz que hoje nós temos para com Deus. E Jesus, sendo um judeu, ele estava inserido nesse contexto, estava ali celebrando a paz que ele podia desfrutar para com Deus. Agora você há de convir comigo que quando você está prestes a morrer, você desfrutar de paz é algo extraordinário. Quando você está com muitos problemas na cabeça e muitos desafios na sua vida, desfrutar de paz é um teste do nosso caráter. E Jesus está nos ensinando aqui. Olha, nas piores das circunstâncias, nos momentos mais difíceis, é possível ter paz. É possível. Paz não é... Às vezes a gente pensa em paz como, meu Deus, eu preciso ir para aquela praia paradisíaca. Eu estou me sentindo assim, eu queria ir para uma praia dessa. Onde tivesse bastante espaço, onde tivesse piscinas naturais por uns 2 quilômetros para o meu filho poder ir, não ter risco de se afogar. E eu só ficar na areia, morgando, tomando água de coco, aquele sol delicioso. Aí mostra a minha baianidade aqui. Porque de fato foi o que eu fiz por uns 15 anos da minha vida lá na Bahia. Mas paz não tem nada a ver com isso. Jesus ensina que a paz, ela é interior, ela não é exterior. Você pode estar na Bahia, na melhor das praias, e não ter paz. E Jesus ensina que você pode estar no meio das dificuldades, no meio das trevas reinando ao seu redor, e ter paz. E ter aquela certeza de que tudo está bem. Ter aquela certeza de que tudo vai ficar bem. Porque você conhece aquele a quem você serve. Você sabe aquele em quem você depositou a sua alma. Você sabe que ele é fiel, que ele vai guardar você para a hora da tribulação. Como Jesus lidou com a ansiedade? Com paz no coração. No versículo 21, a Bíblia continua: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Sabe, aquele momento ali inaugurou um momento de incerteza para os apóstolos. Jesus basicamente estava dizendo: a gente está aqui comendo dessa refeição, mas junto com a minha mão, pegando um pão e comendo, está a mão de alguém que vai me trair. E os discípulos não tendo ideia de quem iria traí-lo, e sentindo
as nuvens de escuridão e algo que dava para eles sinais de que algo muito ruim estava para acontecer. Eles são tomados de ansiedade, de medo. Quem é? Quem é? Será que sou eu? Será que é você? Será que é você, Tiago? Ou você, João, que compartilhou de sua vida comigo nesses últimos anos? Eles olham uns para os outros e medo, desconfiança, incertezas começam a tomar conta deles ali. Mas Jesus não foi tomado por incertezas. Jesus não é tomado por medos. Ele fala que, olha, o Filho do Homem vai como foi determinado. Jesus sabia que tudo que estava acontecendo debaixo das mãos de Deus. Jesus tinha plena certeza que, embora fosse haver pecado, fosse ser demonstrada a fraqueza de homens, que Deus era o que estava regendo tudo aquilo. Era quem estava controlando tudo aquilo. Nada daquilo aconteceria sem a mão de Deus permitir que aquelas coisas estivessem acontecendo. E o foco de Jesus estava ali. Não nas incertezas, não na fraqueza dos homens, mas na confiança de que tudo iria acontecer como havia sido determinado pelo Pai. Jesus foi confiante. O Filho do Homem vai como foi determinado. Nada aqui está acontecendo ao acaso. Nada aqui está acontecendo pela simples fraqueza e pecado de outras pessoas. Sabe, temos medo de nos doar uns aos outros. Temos medo de chegar próximo demais das pessoas, com medo de que elas vão nos ferir, com medo de que elas vão pecar contra nós. Como anda nosso casamento, casados? Nós estamos derramando nosso coração em intimidade uns com os outros. Nós estamos falando das coisas mais íntimas do nosso coração. Nós estamos tentando estar mais uma vez próximos e ter aquela conversa difícil mais uma vez. Ou nós estamos com medo, ou fizemos aquele pacto de distância emocional, porque é difícil demais e doloroso demais estar próximo, como Deus desejou que estivéssemos próximos. Sabe, se a nossa confiança está em Deus, sabemos que mesmo as pessoas nos ferindo, vai acontecer como foi determinado. Salmo 31, versículo 15, você pode anotar, a Bíblia fala: o meu futuro está nas tuas mãos, ó Deus. Jesus confiou que o futuro dele estava nas mãos de Deus. E nós somos convidados a confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: o rei das nações domina sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. No meio ali do medo e da ansiedade, daquela sombra ominosa, os discípulos começaram a discutir quem era o maior entre eles. Há algo de tragicômico nesse relato, você não concorda? Está ali acontecendo o evento mais importante da face da terra, o desafio maior que o Filho de Deus havia enfrentado até então, e os discípulos estão lá: não, mas eu falo melhor que você. Não, mas Jesus me pediu para fazer mais coisa que você, então eu sou melhor. Não, mas você não entende, eu coloquei essa mesa aqui sem faltar nem um garfinho sequer. Eu nem sei se eles comiam com garfo naquela época, mas enfim, eles estavam brigando a respeito quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais espiritual, mais bonito talvez. Eu fico imaginando alguns dos irmãos aqui brigando para saber quem é o mais bonito. Competição dura. Obrigado. Mas quando a gente se sente inseguro, não é isso que brota do nosso coração, insegurança. Não é isso que brota do nosso coração, a gente querer firmar algo em que a gente pode botar os pés. Orgulho não vem de insegurança. Quando a gente está querendo se provar um para o outro, não é porque está faltando uma confiança íntima no nosso coração. Não é daí que vem as brigas e muitas outras coisas. Sabe, que contraste com Jesus, não? Estava lá focalizado em servir os outros, em morrer pelos outros.
e os discípulos concentrados em determinar quem era o melhor, quem era o maior, um entre os outros. Sabe, quando as dificuldades vêm em nossas vidas, Pedro deixa claro em sua carta, em tantos outros lugares, a melhor coisa que nós fazemos é nos focalizar em outras pessoas. Quando vêm os desafios, sem dúvida, precisamos ir à Bíblia e buscar ajuda espiritual para nos ajudar a resolver os desafios. Mas a pior coisa que você faz é cercar a sua vida sem deixar que ninguém chegue próximo a ela e sem que você vá até os outros para servi-las. E você fica só pensando nos seus problemas. São as minhas contas que eu não sei pagar. São os meus problemas no trabalho que eu não sei resolver. É o meu casamento que não está indo bem. São os meus filhos que eu não sei criar. Coitado de mim, me ajuda. E você perde a perspectiva do que é a vida. Você perde a perspectiva do que poderia ajudar você. Que é você sair do seu casulo. Que é você dar um passo de coragem, de fé e ajudar uma pessoa. Compartilhar o Evangelho com alguém que está com a vida pior do que a sua. Que tem o que você já tem de bom. E não tem também o que você não tem de bom ainda. E com quem você pode. E que às vezes vai ser usado por Deus para te ajudar a resolver os seus problemas. Sabe, Jesus nos ensina essa lição. Quando as trevas reinam, dê um passo de coragem. Saia do egoísmo de pensar só em você mesmo. E vá servir alguém. Jesus pensou nos outros. No versículo 28, para a gente terminar. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado como os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Essa passagem daqui, todo mundo que vem pregar aqui sobre Lucas, fala que está pregando sobre uma das passagens mais difíceis da Bíblia, não? E realmente a Bíblia traz muitas passagens difíceis de se compreender. E eu experimentei isso, uma sensação, eu não sei se essa é uma das mais difíceis, mas eu tive a sensação de que era. E achar respostas para explicar algo aqui para vocês, desses versículos, foi bem desafiante. Lá em Lucas 9, em Lucas 10, o que Jesus fala para os discípulos? Ele fala: olha, vão pregar a boa mensagem ao povo, sem comida, sem dinheiro, sem saco, sem sandália. E ele manda os discípulos como que querendo ensinar para eles uma lição de confiança em Deus. Não? Ele fala assim: Deus vai prover para vocês. Deus vai abrir as portas. Deus vai dar o que vocês precisam. E de fato os discípulos foram em Lucas 9, depois outros discípulos em Lucas 10. E eles foram providos. Deus cuidou deles e eles experimentaram e aprenderam essa lição. Mas aqui Jesus parece reverter esse conceito. Ele fala: olha, agora levem bolsa, levem dinheiro, levem sandália e comprem uma espada. Meu Deus. Isso é mais uma prova de que a Bíblia é inspirada por Deus, cada palavra. Porque sabe, se você fosse um discípulo no primeiro século que estivesse inventando uma história, eu te asseguro que você ia tirar esse versículo das Escrituras e que você ia tentar fazer a coisa mais harmoniosa possível. E o fato de que está aqui é mais uma evidência de que cada uma dessas palavras é a palavra de Deus. Porque Deus não quer endireitar o que não está torto. Ele não quer aparentar o que não precisa ter aparência. Porque a palavra de Deus é sólida, é robusta. E há explicações que nós podemos buscar para cada uma das suas passagens.
Sabe? Se era para ser violento, por que 2 espadas serviriam para 11 homens, afinal de contas? No mínimo a gente teria uma espada para cada pessoa. Se era para ser violento e usar uma espada, por que momentos depois, você pode ler no fim do capítulo, quando Pedro usa a espada de forma errada, Jesus repreende Pedro e fala, não use sua espada. Por que se era para usar uma espada, Jesus não carregou uma espada e não fez algo ali na cruz diante dos opressores e diante daqueles que estavam violentando a ele? Sabe, eu acredito, depois de ler vários textos de estudiosos que sabem mais do que eu, que Jesus simplesmente está usando uma figura de linguagem aqui. O que ele está dizendo é: se preparem para a guerra espiritual que vocês vão começar a experimentar agora. Se preparem porque a coisa vai pegar para vocês. E vocês precisam ter o espírito de quem carrega uma espada. E vocês precisam ter o espírito de quem está preparado para a guerra espiritual, que já existia sem dúvida, mas que iria se intensificar a partir desse momento em que Jesus iria ser morto. E que os discípulos estariam sozinhos. Sabe, era para eles lutarem, mas não com armas físicas, mas com as armas espirituais, com a arma do amor, com a arma da fé, com a arma da misericórdia pelas pessoas. Quando Jesus fala aqui, é o suficiente, eu não acho que ele está olhando para a espada e falando assim, puxa, é o suficiente. Ele está falando, é o suficiente, chega. Tipo, até quando eu vou ter que explicar as coisas para vocês e falar o que eu quero dizer para vocês de pouco entendimento. Eu estou indo, mas para de entender mal as minhas palavras, como eles haviam entendido. E você pode se perguntar, poxa, bela saída. Mas sabe, isso daqui na verdade é guiado por alguns princípios de interpretação bíblica que eu queria expor para vocês, para que a gente possa aprender a fazer isso quando a gente lê alguma passagem na Bíblia que não faz sentido para nós. Sabe, um dos princípios mais importantes de interpretação bíblica é a gente pegar a Bíblia e deixar ela se interpretar. É a gente pegar as Escrituras, pegar passagens que são claras a respeito de um assunto e deixar que essas passagens claras elas definam o que outras passagens mais obscuras significam. Essa passagem aqui, sem dúvida, é uma passagem obscura. Mas não faz sentido a gente pegar uma passagem obscura e aí elencar todos os ensinamentos de Jesus a respeito de paz, de não revidar, de dar outra face, de não violentar os outros e falar, não, Jesus quer que a gente seja violento. Não, isso é um princípio de interpretação errado. O que a gente deve fazer é o que a maioria das Escrituras falam a respeito da violência, que Jesus a condena, que não devemos usá-la, que devemos... E aí pegar passagens mais obscuras e interpretá-las à luz das passagens mais claras. E aí não vamos entrar em qualquer tipo de ensinamento errôneo e obscuro que mentes que não querem obedecer a Deus afirmam. Mas Jesus fala aqui também para Simão, ele fala, Simão. Lembra a gente de Marta? Quando Jesus fala nosso nome 2 vezes, quando a gente chega lá no céu, é bom ouvir só uma vez nosso nome. Quando a gente chega, Daniel. Não, Jesus, uma vez só. Quando a gente chegar lá. Jesus, Simão. Satanás pediu permissão para peneirar você. Sabe, o que vem à mente quando a gente pensa em peneirar? Você bota, eu comprei tapioca que a Débora comprou para mim essa semana. E você bota a tapioca na peneira para separar as partes, não para ela sair fininha de lá. Para você, em outras palavras, despedaçar o que você bota na peneira para ela ficar bem fina, bem triturada. Satanás pediu permissão a triturar Pedro. Sabe, nós precisamos lembrar disso, que nós estamos numa guerra violenta. Satanás pediu permissão para triturar você, para triturar a nossa alma, para nos fazer em pedaços. Jesus fala, Satanás pediu permissão para fazer você sofrer muito. Mas eu orei por você. Eu orei por você, Simão. Sabe, isso nos remete também ao livro de Jó. Quando Satanás vai a Deus e pede permissão a Deus para fazer mal a Jó. Mas esse homem está tudo indo bem na vida dele porque você abençoa ele demais. Deixa eu causar um pouco de mal para ele, para ver o que acontece. E Deus limita o mal que Satanás quer fazer a Jó. Ele fala, tá bom, você pode, mas só vai até aqui.
A gente às vezes lemos o livro de Jó e não entendemos o que Deus está fazendo lá. O que Deus está dizendo é: você só vai levar as tentações aos meus filhos até aqui e não mais. E Deus leva e permite que a tentação venha à nossa vida até um certo ponto. E 1 Coríntios 10, 13 deixa claro para nós que esse ponto é o ponto até onde nós podemos suportar as tentações. É o ponto que ele define que nós temos capacidade de vencer as tentações. Por isso, eu quero perguntar a você: você tem vencido as suas tentações? Ou você tem pensado e deixado Satanás enganar você com pensamentos do tipo: é difícil demais, eu não consigo fazer isso, eu vou desistir da fé. Ou estudar a Bíblia está sendo duro demais, eu não achava que ia ser assim. Eu achava que eu ia aprender a amar Deus e me sentir todo florido por dentro e alegre. Mas eu não achava que ia ser essa luta que está sendo. Você tem se enganado com esse tipo de pensamento? Ou você tem lembrado que as tentações pelas quais vocês passam são o ponto que Deus capacitou você a passar? Sabe, nós não gostamos de ser peneirados, não? Eu não gosto de ser peneirado, acho que você não deve gostar também. Mas sabe, ao mesmo tempo que Satanás quer nos peneirar para nos fazer fracassar, Deus permite que sejamos peneirados para nos purificar. Ele usa até o mal que Satanás quer fazer para nós, para o nosso bem. Mas para isso a gente precisa se submeter às dificuldades. Como a gente se submete às dificuldades? Fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Fazendo o que é justo aos olhos de Deus. É assim que nos submetemos a Deus. Não importa as circunstâncias em que estejamos. A gente não quer ser peneirado. Mas Mateus 5,8 diz que só os puros vão ver a Deus. Se você fosse uma tapioca, você não ia ver Deus cheio de pedrinha ou de flocos que não querem se quebrar. Você só ia ver Deus depois que seu pó ficasse lá todo fino. Pode dar o que pensar bastante para você pensar você e a tapioca. Mas sabe, nós precisamos nos submeter a Deus nos purificar. Você tem sido peneirado essa semana? Você tem sido peneirado nesses últimos meses? Como você está reagindo à peneiração? Se submetendo? Você pode anotar e ler depois. Em João 16:33, Jesus falou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu as trevas. Jesus venceu o momento em que as trevas reinavam em sua vida. Mas sua vida, sua batalha contra as trevas não terminou ali na cruz. Como a gente leu, como foi lido na ceia, em Hebreus 7:25. A Bíblia fala: portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Sabe, Jesus continua lutando contra as trevas. Só que dessa vez de um lugar privilegiado. De um lugar onde ele pode mandar balas, mandar material para a gente lutar a guerra. De onde ele pode enviar ajuda para nós. Ele continua envolvido contra as trevas na minha vida, na sua vida. Sabe, não importa se você é um discípulo, se você está estudando a Bíblia para se tornar um discípulo, se você veio aqui visitar pela primeira vez, se você nem está pensando em ser um discípulo, você está envolvido em uma guerra espiritual. E a verdade que as Escrituras nos ensinam é que Deus e Jesus, que está ao lado de Deus, está intercedendo por Deus ao seu favor. Está enviando ajuda. Está enviando ajuda para você permanecer firme na batalha. Está enviando ajuda para você se dar conta de que você está numa batalha. Está enviando ajuda para você se dar conta de passar de um lado que vai perder no último dia. E de passar para o lado que é o vencedor da batalha. Que
que é ao lado de Jesus Cristo. Precisamos ter convicção de que estamos numa guerra e de que só com Jesus vamos sair dessa guerra vencedor. Vamos imitar Jesus na maneira como Ele lidou com as trevas e vamos também sair vitoriosos. Vamos fazer uma oração.